Olá, eu sou o Thiago Otucci, economista do Clube FI, e estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E nessa edição a gente vai tratar do segmento de shopping center. Na verdade, a gente vai tratar de um fundo específico, que é o Vinci Shopping Centers. Aí, o nosso convidado de hoje é o gestor do fundo, o Rodrigo Coelho. Tudo certo aí, Rodrigo? Tudo certo, Thiago. Obrigado pelo convite. É um prazer estar falando aqui para você e para todos os assinantes do Clube FI. Então tá certo, Rodrigo. O Clube FI também agradece a tua presença. E como padrão aqui do nosso programa, a gente sempre começa perguntando para o entrevistado, né, qual é a sua experiência, né, no seu caso até diferente, né, você é um gestor, né, de um fundo, né, então qual é a sua experiência no segmento imobiliário, né, especificamente também em shopping center, e como que é a estrutura de gestão da área de segmento imobiliário da Vinci, né, dentro daquela ideia que os investidores hoje estão discutindo sobre a questão a importância, né, da qualidade de gestão do fundo imobiliário. Perfeito. Eu sou engenheiro de formação, eu passei durante 8 anos, no início da minha carreira, numa gestão financeira, no Banco BBM, um banco de investimentos no Rio de Janeiro, trabalhando principalmente com produtos estruturados e muitos deles no segmento da área imobiliária. Então, primeiramente, meu contato com a área imobiliária veio através dos produtos financeiros, responsável pela estruturação desses produtos, e desde fundo imobiliário, CRIs e todos os instrumentos. Depois eu passei durante um período de 2 anos em outra instituição, mas já assim, trabalhando no segmento imobiliário diretamente, até no segmento de shoppings, inclusive, em que eu estava desenvolvendo uma operação de uma empresa para desenvolver shopping centers, mercado ainda muito favorável ali entre 2010 e 2012 para esse tipo de negócio. E em 2012 eu fui convidado pelo Leandro Busquet, que foi o CFO da BR Malls desde 2006 até 2012, responsável aí por mais de 50% das aquisições que a BR Malls fez nesse período, e me convidou para ser aqui a tocar essa estratégia de shopping centers aqui na Vinci, né? A Vinci já existe desde 2009, é ingresso de vários sócios que juntos atuam há mais de 20 anos, fazendo gestão de produtos em geral. E aí a Vinci em 2012, com a chegada do Leandro, ele criou a área imobiliária. A área imobiliária tem alguns focos de atuação, a gente tem fundos de desenvolvimento, a gente tem operações de build-to-suit, e a gente, em 2012, foi quando eu entrei aqui na área, foi justamente para tocar essa estratégia de investimento em shopping centers. Então, eu estou aqui desde então, responsável desde o primeiro minuto aqui por todos os investimentos do fundo, do Vinci Shopping Centers FI. A gente teve início formalmente em 2014, depois de passar quase um ano estruturando e estudando o que era a melhor forma de atuação nesse mercado. A conclusão que a gente chegou é que o momento de mercado que a gente estava vivendo ali em 2014 era um momento muito propício para investimentos em shopping centers. Então, a nossa visão foi que a aquisição de shopping centers ela seria uma boa estratégia de investimentos para gerar retorno para investidores. Porém, naquele momento, a indústria de fundo imobiliário estava passando por um período de crise por conta do aumento da taxa de juros, o que até propiciou boas aquisições para a gente poder fazer para o fundo, mas não tinha possibilidade de fazer um fundo listado, como já era o nosso objetivo desde o primeiro momento. Então, basicamente, a gente utilizou o capital dos sócios da Vinci e de alguns clientes próximos. Fizemos uma primeira aquisição em 2014, continuávamos vendo boas oportunidades, com um capital um pouco limitado dos sócios que poderiam investir nesse capital, até porque o investimento em shopping centers ele é muito demandante de capital. Então, a gente tomou financiamento para fazer as aquisições, uma alavancagem, para ser estruturado de alavancagem. Em 2015, a gente continuava vendo a oportunidade de aquisição, a gente fez uma parceria de co-investimento com um fundo de pensão canadense, que é hoje entre os 10 maiores investidores da área imobiliária no mundo. Então, é um investidor muito importante para o segmento, que se associou a gente na forma de co-investimento. A gente compra a participação dos ativos, eles têm um veículo deles, a Vinci faz a gestão desse veículo deles e compra a participação dos mesmos ativos. Isso deu para a gente a possibilidade de montar um portfólio maior de ativos com a mesma quantidade de capital, podendo diversificar ainda mais o nosso portfólio inicial que a gente construiu. E aí, a gente, seguindo o ano de 2017, a gente viu a oportunidade de fazer estágio na Bolsa
e seguimos por esse caminho e estamos aí agora com quase 2 meses e pouquinho de fundo já listado na Bolsa. E até uma dúvida, que a 20 já tem um porte já há algum tempo, né? Ela já nasceu já relativamente grande, né, na área de private equity. Então, até essa é a minha dúvida, né? Acho que, de certa forma, você respondeu, mas só para confirmar essa questão, que vocês só estão com o primeiro fundo listado em bolsa, né? Um fundo imobiliário agora no ano passado, em 2017, justamente porque no momento do lançamento veio justamente a questão dos juros, né? E depois toda a crise, né? É isso que atrasou, vamos dizer assim, na entrada de vocês no mercado? Até dando um passo atrás aqui, né, falando um pouco da 20, né, a 20 hoje tem mais de 20 bilhões de reais sob gestão, então é uma casa que atua em vários segmentos de investimento. Temos a intenção de se tornar, de ser a plataforma mais relevante de investimento alternativo no Brasil. Hoje estamos entre as principais independentes, que não está associada a nenhum outro grupo de instituição financeira. Atuamos no segmento de private equity, né, que é compra de participação em empresas, imobiliária, da qual a gente está falando aqui hoje, infraestrutura, crédito e fundos multimercados, ações, além de uma área de solução de produtos de investimento para grandes famílias e grandes fortunas. Então, a 20 já tem essa experiência que já carrega dos seus próprios sócios há mais de 20 anos. Como falei, a área imobiliária foi criada em 2012. No momento do que foi criada a área imobiliária e a gente definiu as estratégias, os ativos, na nossa percepção, estavam caros para fazer a aquisição em 2012. Então, a gente partiu primeiro por uma estratégia de um fundo de desenvolvimento, de comprar terreno, desenvolver ativo. Em paralelo, a gente estava estruturando justamente essa oportunidade quando o juros começou a subir. E a gente viu novamente a oportunidade para comprar ativos mais baratos. A gente entrou com essa estratégia de aquisição. E, na nossa visão, o segmento de shopping centers é o segmento que ele era mais protegido de uma potencial crise que estava para se aproximar e, ao mesmo tempo, com um potencial de crescimento grande no longo prazo. Então, a gente optou por essa estratégia e a questão de ser listado, de fato, teve a ver com a questão de mercado. Inicialmente, até a gente tinha a pretensão de já sair com um fundo listado, mas, como você sabe muito bem, desde 2014, 15, 16, não foi um ano muito propício para fazer novas emissões, poucos fundos foram levantados nessa época, e a gente, então, foi fazendo o capital próprio, foi fazendo as aquisições, e quando chegou o momento propício, a gente acabou vindo ao mercado e fazendo a listagem, e concluiu com a captação de 230 milhões em outubro de 2017. E como que, nessa linha, né, da pergunta que eu fiz, né, da qualidade de gestão, né, qual que é você poderia colocar qual que é o diferencial da equipe de fundo imobiliário da 20? Quer dizer, vocês têm esse fundo, né, o único listado, que é o segmento de shopping, então vocês montaram uma equipe que é especialista em shopping center, né? Seria isso a equipe de vocês? Na realidade, a gente tem uma equipe que ela é bastante diversificada e com atuação em diversos segmentos, né? A gente tem gente com experiência em todos os segmentos imobiliários aqui na 20. A questão do fundo de shoppings foi uma estratégia que a gente seguiu por conta do momento de mercado. A gente tinha a percepção de que o mercado de shopping centers, numa crise, seria dentro dos ativos comerciais de renda, que seriam o que menos sofreriam impacto. E essa tese acabou se comprovando verdadeira, porque você enxerga o comparativo entre a área imobiliária, entre o que foi a performance de shoppings versus o que foi a performance de escritórios ou logística, por exemplo. Você teve a vacância subindo na ordem de 20% a 30% nesses outros dois segmentos. Em shoppings, por exemplo, ficou na ordem de 5%. Não teve grandes impactos. Os resultados também nessa mesma linha. As locações caíram muito em escritório e galpão, e shoppings não caíram tanto. E na recuperação a gente acha que é melhor. Em relação às diferenciais da 20, eu acho que tem algumas coisas que a gente entende que são diferencial não só aqui da 20, até do próprio produto que a gente definiu, e que é o 20 Shopping Centers FI. Né? O primeiro é a estratégia dele, uma estratégia bem clara, uma estratégia de investimento no segmento de shopping centers, crescimento, com gestão ativa, uma equipe que tem um track record bastante interessante, que eu vou falar um pouquinho dele. E o crescimento do nosso portfólio, ele vai se dar basicamente de duas formas. Você tem o crescimento dos próprios ativos, da receita operacional deles, que a gente acredita que com a
retomada da crise, eles vão cada vez crescer mais, e o crescimento inorgânico, que a gente chama, que é o crescimento via aquisições. Essa é uma estratégia que, na nossa visão, ela se comprovou ser a melhor estratégia de investimento nesse segmento. Você fazer desenvolvimento, por exemplo, você pode até acertar o ciclo, mas é muito mais difícil você ter um bom retorno, porque quando você toma a decisão de fazer o investimento até o momento que você colhe a sua receita, você tem um ciclo longo. No caso do shopping centers, pode variar de 4 a 6 anos, na média. Então é mais difícil você acertar o momento de entrada e o momento de saída do investimento. Já numa aquisição, a gente costuma dizer que é um jogo de plug and play, né? Você compra, no dia seguinte você passa a ter a receita. E você comprou com base no resultado que já estava lá vigente. Ainda mais na nossa estratégia, que é comprar shoppings, principalmente shoppings maduros, de qualidade, em grande cidade, ainda se torna mais óbvio. E no Brasil, que é um mercado muito volátil, na nossa visão, você tem a maior componente do retorno vai ter a ver com o momento da entrada e o momento, eventualmente, da saída de cada um dos investimentos. Então, a estratégia de aquisição, dessa forma, é uma estratégia que é mais eficiente para crescimento. Isso é uma questão da nossa estratégia que a gente definiu. O fato de ser uma estratégia flexível, também acho que ela é muito interessante, porque a Vinci não tem a intenção de ser uma administradora de shopping centers, o que faz com que eu não precisa concorrer com os principais players do mercado, e, pelo contrário, eu posso fazer parcerias de comprar junto os shoppings dele, eventualmente até comprar com eles shoppings que eles estejam analisando, e comprar shoppings que, eventualmente, eles não possam olhar, porque eles querem comprar controle e administrar os ativos. Se tiver uma oportunidade de vender um shopping que não tenha a possibilidade de adquirir a administração, esses principais players não vão poder entrar, não vão querer entrar nesses ativos. Então, o mercado tem menos competição, a gente naturalmente consegue entrar, tem um universo maior de transações, com menos competição, dá a possibilidade de você comprar melhor os ativos. Acho que um outro diferencial nosso tem a ver com a qualidade do portfólio, né? Esse fundo, como começou em 2014, a gente já comprou, antes da listagem do fundo, ele já nasceu com 6 shoppings, todos eles em grandes cidades, maduros e resilientes. Isso também nos dá um diferencial da gente já ter aquela receita que já está sendo gerada ali dentro, e com o movimento de mercado melhorando, a gente consegue até melhorar ainda mais a receita desses ativos. Então, Rodrigo, desculpa te interromper, apesar então do fundo, né, o VISC11, né, que é o código dele em bolsa, é uma estratégia ativa, né, vocês são focados somente em aquisição, quer dizer, não há uma estratégia de desenvolvimento que embutiria aí, com certeza, um risco maior, né, dado que você falou que o projeto no shopping realmente é um ciclo muito longo até ele realmente trazer um resultado para o fundo, né, para o cotista. Quer dizer, um shopping para ficar maduro são muitos anos. Perfeito. A gente foca somente em aquisição. Eventualmente, a gente pode até participar de uma expansão de um shopping, acreditando que aquilo ali gera valor, até tem um risco reduzido numa expansão de um shopping, vis-a-vis um desenvolvimento, né, um greenfield, mas greenfield a gente não vai fazer dentro desse veículo. Agora, só complementar, falar em relação aos diferenciais, né, acho que a questão da qualidade do time, nosso track record, também é uma coisa bastante interessante, porque se somar a experiência toda do Leandro Busquet na BR Malls, a experiência que a gente já teve aqui na Vinci com esse fundo, a gente já teve mais de 3,5 bilhões de reais em transações de shoppings realizadas. Então, a gente tem uma experiência de M&A e nesse segmento específico de shopping muito forte. A gente tem um time bastante diversificado aqui, que atua em várias etapas dos processos, tanto com experiência no M&A, quanto na gestão dos ativos, quanto na relação com os investidores, que também, eu acho, o que a gente pretende se diferenciar em relação ao mercado nesse aspecto. Muita transparência nas informações que a gente está divulgando. A gente montou uma plataforma de RI, em que é um pouco mais do que somente um site de RI. A gente faz práticas das principais empresas abertas no Brasil, das melhores práticas, em que a gente tem o site das informações, você tem os relatórios, você tem um relatório trimestral, a gente vai ter call de resultados, em que os investidores vão poder participar. A gente está com o canal aberto, todos os investidores que queiram ter um telefone, e-mail no site, basta entrar lá, acessar e mandar a pergunta, a dúvida, a gente responde. Não teve nenhuma pergunta sem resposta até o momento.
e não queremos que tenha nenhuma, esperamos não ter. Então, a gente quer estar próximo dos investidores e achamos que isso é uma coisa que vai nos diferenciar no longo prazo. O mercado, no momento ruim, na nossa visão, você tem que abrir para o investidor as informações para que ele possa ter confiança no que ele está investindo, fazer suas próprias contas, dar espaço para outros analistas de mercado fazerem a cobertura do fundo, e eles precisam muito que o gestor esteja aberto a isso. Então, a gente está muito incentivado a buscar analistas de mercado que queiram cobrir o fundo. Então, hoje a gente já tem a cobertura da Empíricos, o fundo está na carteira da XP de recomendação, essa semana entrou na carteira do Santander também como recomendação, está em diversas plataformas de fundos imobiliários também que são listados. A gente está, embora não ativamente participando, escrevendo no Clube FI, por exemplo, mas a gente está 100% do tempo lendo todos os comentários que são feitos em relação ao fundo. E aí, se a gente achar que tem alguma coisa que é importante, a gente absorve muito da troca que existe entre os investidores no próprio site, para a gente poder melhorar a nossa capacidade de comunicação, divulgar para o mercado as informações de uma forma mais clara e transparente. Se a gente eventualmente errar em alguma forma de comunicação, a gente tentar buscar corrigir isso para poder passar a mensagem da forma mais clara. E isso tudo se reverte também no final, eu acho que uma coisa importante que o fundo trouxe, que é a liquidez, né? Que é um outro diferencial, é o último que eu ia comentar aqui. Hoje ele já é, desde que ele foi listado em bolsa, o quinto maior fundo em termos de negociação. E quando você olha em termos de valor de mercado, o fundo estaria bem abaixo do quinto da posição, né? Então ele tem uma liquidez maior do que a média dos fundos em termos de valor de mercado. Ele é o fundo imobiliário de shopping já mais líquido da bolsa desde que ele foi listado. Né? O spread de compra e venda também, quando você olha o dia inteiro, é muito pequeno. Então, se o investidor quiser comprar e vender, ele tem um preço na tela que ele consegue, de fato, sair a qualquer momento. E hoje a gente atingiu a marca já, até a informação atualizada de ontem, 9 mil cotistas na nossa base. Então, para a gente largou na oferta por 4.500, chegar a 9 mil, dobrar de tamanho em 2 meses, em termos de número, para a gente é uma marca muito importante, que a gente está muito feliz de ter chegado até isso em tão pouco tempo. A gente, sendo bem transparente, a gente não imaginava que fosse ter tão rapidamente um número de cotistas como esse. Isso nos ajuda muito. A liquidez está chegando a 1,9 milhões em dezembro, na média dos 2 meses foi de 1,8 milhões. Então, para a gente foi muito importante isso. Acho que vai ser um diferencial desse fundo e acho que ajuda para os investidores também. O fundo, então, está com bastante pulverizado, né? Bastante pulverizado. Então, você colocou pelo histórico, né? Então, aquela ideia da qualidade de gestão. Que a ideia é que, apesar do fundo ter sido lançado agora, já é a terceira emissão, né? E já existe todo o histórico desse fundo. E a equipe, então, também tem alguns anos, né, de experiência no segmento imobiliário, no segmento de shopping, né? Então, assim, não é necessariamente porque vocês visualizaram no ano passado ou em 2016 que shopping era a melhor alternativa em relação, de repente, que a gente poderia estar estruturando um fundo em logística ou mesmo lajes corporativas, né? Quer dizer, a ideia já de ter o VISC 11 como o primeiro fundo listado seria no sentido que já era um fundo que já estava dentro da gestora e vocês só estavam postergando a listagem dele na Bolsa, correto? Correto. E a gente teria gostado até de ter feito essa captação antes. Tiveram muitas oportunidades que, por ausência de capital, a gente não pôde comprar ativos, e a gente espera que continuemos fazendo novas emissões e para poder até, enquanto tiver oportunidade de mercado interessante, a gente continue captando e fazendo bons negócios e, consequentemente, aumentando o retorno para os investidores à medida do possível. E antes de a gente falar do futuro, né, do que vocês na área de gestão estão imaginando, né, para o fundo, quando surgiu, né, essa terceira oferta, o prospecto, não sei se isso foi, na verdade, uma questão de comunicação em relação lá ao pré-pagamento dos CRIs, né, devidos pelo fundo, né. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão, né, em relação que houve até comentários no sentido de que não foi
feito exatamente o que estava no prospecto, né? Então, comentar um pouco como é que está essa situação agora dessa questão dos CRIs e qual que seria esse possível impacto no resultado do fundo. Perfeito. Quando a gente fez o prospecto da oferta, né, a gente estava pretendendo fazer uma captação que poderia variar entre 200 e 500 milhões, 200 valor mínimo, 500 valor base, e se tivesse lote complementar e suplementar, poderia chegar até 675 milhões de reais. Né? Até o momento que você termina a oferta, você não tem a segurança sobre o montante captado, e sem ter o montante captado, você trabalha sempre com projeções do que você pode fazer de melhor utilização dos recursos. Mas uma vez terminada a captação, né, a gente pôde, de acesso ao número final, e com base no pipeline de negócios que a gente estava analisando, e com base numa análise mais profunda e detalhada sobre a melhor utilização do capital, a gente tomou a decisão de fazer um primeiro pré-pagamento de 133 milhões. Na realidade, esse pré-pagamento ele não é definitivo. O fato de eu ter feito este não significa que eu não possa fazer mais. Até, inclusive, mais recentemente, a gente fez um novo pré-pagamento, um valor menor, de 2,5 milhões, ainda no final de dezembro. E não tira de nós a possibilidade de fazer novos pré-pagamentos. Então, a utilização dos recursos da oferta estão sendo utilizados conforme a gente até descreveu no próprio prospecto definitivo da oferta, com base em pré-pagamento, aquisição e para outras eventuais despesas e investimentos que vão ser feitos em cada um dos ativos e tudo mais. A gente fez a aquisição, concluiu agora no final de dezembro, né, uma aquisição importante para o fundo, uma aquisição de um shopping em São Paulo, como a gente, durante todo o processo da oferta, disse que era uma das nossas prioridades. Era muito difícil você ter a certeza se iria ser concluída ou não a transação em São Paulo como a gente gostaria, mas a gente sempre indicou que era a nossa prioridade, era a nossa preferência. Existem outras regiões que a gente gosta também, mas a gente sempre traçou a ideia de diversificação do portfólio. Né? Então, a gente não tinha um shopping em São Paulo, a gente adicionou o primeiro shopping. E com relação à utilização do capital do fundo, hoje, após liquidação da oferta, o fundo já tem um pouco mais de 50 milhões de reais de caixa, a dívida está em torno de 90 milhões de reais. A gente continua com a possibilidade de fazer novos pré-pagamentos, utilizar uma parte para fazer novas aquisições, e a gente está sempre analisando o que é o melhor risco-retorno para os investidores. Né? Quando você olha só para a conta, né, do ponto de vista de retorno, como a alavancagem, o custo dela é abaixo do retorno dos meus investimentos, dos meus ativos, ou seja, eu pago menos pela dívida do que eu estou conseguindo ter de rentabilidade nos meus ativos nos shoppings, a dívida ela é uma dívida que ela tem valor para o fundo, ela gera valor no longo prazo. A consequência dela é que ela acaba reduzindo a capacidade de distribuição de rendimentos. Então, quando a gente terminou a oferta, uma coisa que a gente fez foi, vamos dosar aqui o pré-pagamento dos CRIs que seja suficiente para nos dar um conforto agora de que a gente vai conseguir distribuir pelo menos os 7,25% ao ano, que é o que a gente gostaria de distribuir para os investidores com base no valor da cota 100, né, que a gente fez durante o período da oferta. Então, a gente terminou a oferta, fizemos essa conta um pouco na ponta do lápis, vimos as oportunidades de aquisições que a gente tinha na mesa, a gente celebrou uma delas, concluiu essa aquisição, fizemos um pré-pagamento adicional e continuamos com a possibilidade de fazer novos pré-pagamentos, a gente está sempre fazendo conta, sempre olhando. Isso é uma diferença de uma gestão ativa, para um fundo de gestão passiva. O fundo de gestão ativa, você tem um gestor que está olhando para todos os ativos, olhando para todas as oportunidades do mercado e tentando identificar o que é o melhor para o investidor. Né? Então, hoje a gente está com essa composição, não significa que para frente a gente não possa mudar um pouquinho, fazer um pré-pagamento adicional e até talvez dar outros passos aí nesse sentido, até de buscar novos capitais para fazer novas ofertas. E vocês também anunciaram que vocês gostariam de entregar, né, um retorno mínimo, né, em termos de dividendos para o cotista, e estariam até dispostos a cortar a taxa de administração, né? Isso, na verdade, a gente está... A parcela que a gente pode abrir mão é a taxa de gestão, né? A gente é gestora, né? Então, da parcela da taxa de administração que cabe ao gestor, a gente está colocando integralmente à disposição dos investidores, caso o fundo não distribua rendimentos em 2018 e 2019, equivalentes a R$ 7,25 por cota, que é
como o preço da cota do IPO foi de R$100, é equivalente a falar que é um yield daquele preço de 7,25% ao ano. Então, a gente tem esse alinhamento com os cotistas, foi um diferencial que a gente criou também durante o período da oferta, percebendo que os investidores que não conheciam o nosso portfólio, porque eles não eram um fundo que não era listado anteriormente, então, para dar um pouco de conforto, mostrar para eles a segurança que a gente tinha em relação à capacidade nossa de gestão e da qualidade dos ativos, que caso o investidor não tivesse esse rendimento mínimo, a gente abriria a mão da taxa de gestão até o limite que fosse necessário para que o 7,25 fosse distribuído, ou, em última instância, que pelo menos o gestor não tivesse remuneração nenhuma, caso o rendimento dos cotistas não fosse suficiente para chegar aos 7,25. Né? Então, acho que, do nosso conhecimento, acho que é o único fundo que tem esse conceito. Até hoje foi uma inovação que a gente trouxe e acho que foi bem recebida pelos investidores em geral. Então, até é interessante diferenciar, principalmente para os investidores que estão iniciando, né? Quer dizer, existe essa diferença do gestor e do administrador, né? Então, a Vinci, ela é gestora do fundo, né, do VISC 11, mas não é administradora, né? Qual que seria a administradora do fundo hoje? A administradora é a BRL Trust, hoje uma das maiores administradoras de fundo imobiliário, mas acho que em termos de fundo listado também, acho que é o primeiro fundo que eles têm listado. E, basicamente, o papel aqui, acho que para o investidor que não sabe, né, o administrador é aquele que é o cão de guarda ali, né, que toma conta do patrimônio do fundo, da carteira, todas as obrigações acessórias junto à CVM, toda a parte operacional, ele que faz. O gestor é mais a parte estratégica, vamos dizer assim. Então, os investimentos, as aquisições, a aplicação do caixa, gestão da dívida, todas as decisões estratégicas sobre os ativos é tomada pelo gestor, é tomada pela Vinci aqui, que atua no fundo. E a gente aqui na Vinci, até pelo fato de ter uma estrutura grande, né, robusta, como eu falei, de mais de 20 bilhões de reais em ativos sob gestão, a gente acaba fazendo quase que um backup do trabalho do administrador. Então, a gente tem os nossos controles internos aqui, até para poder fazer um contraponto aqui ao administrador em relação a toda a questão de controle de liquidações, etc. E a gente atua muito forte nisso também. De certa forma, o administrador também tem o papel até de fiscalizar o que o gestor está fazendo com a carteira, né? Verdade, exatamente. E assegurar que tudo que está sendo feito está dentro do regulamento, das normas legais e não está ferindo nenhum dispositivo, seja regulatório ou seja legal. E, Rodrigo, bom, então a gente já conseguiu esclarecer essa questão, né, dos CRIs. Então, agora olhando para frente, então a gente vocês realizaram, né, uma grande oferta em 2017, né, captaram mais de 230 milhões, né, fez esse pré-pagamento de parte das dívidas, né, e agora fez uma aquisição, a gente pode falar um pouco isso mais adiante na entrevista. Então, agora, quais são os próximos passos do fundo, né? E até para o investidor entender como é a política de investimento do fundo, né, o que vocês consideram atrativo, né, dentro dessa política de investimentos. A gente fez essa aquisição, que foi uma participação de 12,5% no Shopping Grande Viana. Uma oportunidade, na nossa visão, muito única. Comprar um ativo em São Paulo de qualidade, um ativo que é dominante na sua área de influência, está localizado nas principais rodovias de São Paulo, que é a rodovia Raposo Tavares, que liga a São Paulo à sua zona oeste, cercado por uma área de influência que chega a ter 1,5 milhão de pessoas, sendo que no raio de 20 quilômetros ele é o principal shopping, é o shopping dominante regional dessa região. Né? É um shopping de bastante qualidade, a gente tem 80% dos consumidores de classes A e B, é um shopping que tem muito bem ancorado, ele tem marcas muito boas, como Riachuelo, Renner, Minuto Pão de Açúcar, tem a operação do Outback, que é uma âncora importante, tem uma academia, Bodytech, são um mix de lojas bem interessante, bem adequado ao perfil do público consumidor dali. Tem um índice interessante, tem uma taxa de ocupação de cerca de 95%, vendas de próximos a R$1.000 por metro quadrado, média, dos últimos 12 meses. Então, ele está muito em linha com o tipo de qualidade de ativo que a gente gosta de olhar. É um shopping que foi inaugurado em 2010, já passou por um primeiro ciclo de maturação, né? Então, aqueles 5 primeiros anos do shopping, que é o momento em que o shopping
tem aquela fase de pegar e de trocar alguns lojistas que não estão performando bem, substituir por outros, reajustar aluguel, etc. Ele já passou por essa fase há algum tempo. Então, ele está numa segunda fase, que é a fase de um crescimento mais sustentável, mais estável, vamos dizer assim. Então, é um shopping que a gente enxerga muito potencial aí para frente. Como eu falei no início, né, o primeiro shopping nosso em São Paulo, que eu acho que foi muito importante. E agora que a gente concluiu essa aquisição, a gente fica com um caixa mais limitado para poder fazer novos investimentos. E acho que a gente está estudando aqui no mercado que continuam ainda muitas oportunidades de aquisição disponíveis a taxas bastante atrativas de retorno. Então, eu acho que o passo natural, acho que a gente seguir para fazer um follow-on do fundo, né, fazer uma nova oferta para captar mais recursos. Ainda não tem nenhuma definição a respeito disso, aqui acho que é só uma intenção nossa, como a gente já vinha, inclusive, falando em relação desde o IPO nosso do fundo, que uma vez que a gente tivesse cumprido alguns requisitos, o passo natural seria fazer um follow-on do fundo. Esses requisitos, na nossa visão, a gente se colocou 3 metas pessoais para o time aqui de gestão, para a gente poder seguir para um follow-on. Basicamente, a primeira delas era criar uma plataforma de RI em que os investidores tivessem acesso a todas as informações do fundo, e o site, relatórios mensais, os relatórios trimestrais, que o primeiro deles vai ser em dezembro, referente a dezembro, com divulgação em março, com quais os resultados para os investidores. Isso tudo já está estruturado, já está rodando, então isso já está resolvido. O segundo aspecto era fazer a primeira parcela do pré-pagamento, a parcela relevante do pré-pagamento. Também foi feita, inclusive, antes da listagem do fundo, um dia antes. Assim que a gente teve acesso aos recursos da oferta, a gente conseguiu fazer o pré-pagamento. E a terceira era fazer uma aquisição com o capital que a gente tivesse disponível, né? Então, a gente conseguiu, dentro de horizonte de tempo de 2 meses, entregar isso para os investidores. A gente tem percebido, até na própria performance da cota recente, que isso tem, os investidores têm respondido a isso que a gente acabou montando. E acho que o natural agora realmente é pensar, em 2018 começando agora, pensar em novas oportunidades de investimento. A gente já tem um pipeline relativamente grande, que ainda é resquício do pipeline que a gente vinha olhando para a própria oferta. Negociações de shoppings são complexas, então elas acabam demorando um pouco. Então é bom que a gente conseguiu manter aquecido um pipeline bastante grande que a gente já trazia da oferta, e as transações, ainda que a gente está olhando, não saíram do mercado. Então tem oportunidade na mesa para a gente poder fazer boas compras, e para isso seria necessário fazer uma nova oferta. A gente espera aí em 2018, assim, em curto espaço de tempo, se preparar para poder ainda voltar ao mercado. Pois essa era a dúvida, você já respondeu. Na verdade, os recursos que te encaixam, então, já foram utilizados para essa aquisição, né, do shopping Granja Viana. Então, agora, para que exista novas aquisições, o fundo teria que fazer uma nova oferta no mercado. Eu até tenho ainda, o fundo ainda tem um caixa ainda, em torno de 50 milhões de reais, né, 54 milhões de reais aproximadamente. A gente até poderia utilizar uma parte dele para fazer aquisição, mas é difícil você, uma aquisição de shopping tradicionalmente, é um volume maior do que 20, 30 milhões de reais. Né? A gente conseguiu fazer com o Granja Viana uma operação de 32 milhões de reais. Eventualmente, se tiver uma outra oportunidade dessa até entre 20 e 30 milhões de reais, ainda seria possível de fazer com caixa do fundo. Mas, para o volume de transações que a gente está enxergando de oportunidades no mercado, a gente teria oportunidades muito maiores do que só esses 20, 30 milhões de caixa disponível para fazer as aquisições. A gente acha, então, que seria um caminho natural fazer uma nova oferta para captar recursos. E falando um pouco da carteira do fundo, né, vocês tinham, são 3 shoppings que ficam localizados no Rio, tem um em Salvador, Belém e um em Curitiba. Então, agora, como você falou, foi o primeiro shopping de São Paulo, não poderia ficar de fora do estado de São Paulo. Dentro da estratégia de vocês, de repente vocês têm esse caixa agora, como é que vocês monitoram? Quer dizer, vocês procuram características de uma cidade, tem que ter um tamanho mínimo de população, vocês focam mais em shopping, não, eu quero mais classe AB, ou de repente poderia ter um shopping mais voltado para a classe C, quer dizer, como é que é o dia a dia de vocês, o que vocês monitoram para procurar essas oportunidades de compra? Acho que é uma pergunta bem interessante. A gente tem algumas preferências em relação aos ativos.
A gente gosta de shoppings em grandes cidades, a gente gosta de shoppings que sejam consolidados. A gente prefere shoppings maduros e consolidados, principalmente no momento que a gente está vivendo, do que shoppings recém-inaugurados. Quando você olha período pós-crise, fica muito evidente que os shoppings que foram recém-inaugurados sofreram bastante nesse período, e os shoppings que já eram consolidados sofreram muito pouco, ainda mais comparado com os shoppings recém-inaugurados e comparados com os outros segmentos imobiliários. Então, essas duas características são as nossas preferências. E ao montar o nosso portfólio, a gente quer ter um portfólio bastante diversificado, né? Tanto geograficamente, quanto por administrador, quanto por tamanho, quanto por público-alvo. Então, a gente não quer mirar apenas numa determinada classe, a gente quer estar com um portfólio bem diversificado, e, eventualmente, momentos em que você tem uma questão positiva de uma determinada região, você pode ter momentos depois essa mesma questão virar negativa, né? E vice-versa. Negativa, daqui a pouco ela vira positiva. Então, você tendo ela diversificada, você foge de um risco de estar concentrado numa região que pode ser problemática, e você passa a ter uma exposição mais macro ao Brasil, que a gente acredita muito no potencial de crescimento. Então, hoje, por exemplo, a gente não tem a gente tem shopping em quatro regiões do Brasil. São 5 estados, 4 regiões. Não temos shoppings no Centro-Oeste, por exemplo. Então, o Centro-Oeste seria um caminho natural, é uma economia muito forte por conta do agronegócio, então tem muitas oportunidades de shoppings aí nessa região, a gente está atentamente olhando para elas para buscar ativos nessa região também, e a nossa análise é uma análise muito oportunística, né? Então a gente mapeia o mercado inteiro, a gente vai eliminando de trás para frente, né? Vê todo o mercado, vê o que a gente não gosta, e vai selecionando até que a gente fique com um filtro menor, e dali a gente seleciona o que a gente gosta mais. É assim que a gente costuma atuar, e foi exatamente nesse caso, o Granja Viana foi um caso bem semelhante. A gente tinha um pipeline grande, com recurso de oferta a gente não ia conseguir fazer ele todo, a gente teve que selecionar o que a gente achava que era o melhor para a gente poder fazer ali. Obviamente que o melhor também tem que ter, a questão do preço é muito importante, né? Tem que ter um bom retorno para o investidor, então a gente tem que botar isso na balança e avaliar a localização, o tipo de shopping, o poder de influência dele, ser dominante em relação ao público-alvo, ter as lojas que são compatíveis com ele, não estar sob uma competição que ele esteja numa posição fragilizada, ou uma competição futura que possa atrapalhar ele. Então, isso tudo a gente analisa durante o nosso processo de investimento e toma uma decisão, e depois que a gente compra, a gente vai para trabalhar dentro da gestão dos shoppings com as administradoras e os sócios, participando de todas as decisões estratégicas e se envolvendo no que a gente acredita que pode gerar valor para os ativos. E olhando para a carteira de shoppings, quer dizer, o que você colocaria como aspecto realmente positivo do que você está olhando também para frente, né, por exemplo, da conjuntura econômica ou de características regionais, e o que você colocaria também de potenciais riscos, né? Porque você falou isso que é interessante, acho, de um fundo que não é monoativo em shopping, né? Você tem uma diversificação, então já reduz risco, né? Porque teve a situação, vocês têm 3 shoppings do Rio de Janeiro, então teve essa situação que, de repente, há 3 anos atrás não estava no horizonte, e realmente o Rio de Janeiro entrou numa crise mais aguda, mais forte que os demais estados, e possivelmente vai demorar mais tempo para recuperar, né? Verdade. Quando você olha para o nosso portfólio, até por isso que a gente quer ter um portfólio diversificado, a gente ainda tem uma concentração ainda no Rio de Janeiro acima do que a gente gostaria. Acho que a concentração no Rio de Janeiro ela é uma concentração, acho que natural da própria indústria de shoppings, até comparando com outras empresas listadas, né, do segmento, como Multiplan, como BR Malls e Aliança. Você tem, por exemplo, a Aliança, que tem cerca de 40% do portfólio deles localizado no Rio. A BR Malls, cerca de 30% do portfólio localizado no Rio. A Multiplan, 20%. Então, é natural, pelo fato do Rio ser uma cidade relevante dentro do próprio país, mas o que a gente quer justamente é diversificar, né? E até uma vantagem nossa em relação a essas empresas, né, que a nossa diversificação ela consegue se dar com 1, 2, 3 ofertas, a gente vai praticamente levar uma diversificação geográfica maior do que qualquer outra empresa listada, né? Porque você ter uma aliança, por exemplo, que tem 40% do shopping no Rio, em torno disso,
Se você era para fazer esse 40 virar 20, a quantidade de investimento que ela precisaria fazer em outros shoppings fora dessa região teria que ser alguns bilhões de reais investidos nessa região. Se o fundo fizer uma nova captação, vamos dar um exemplo de 300 milhões de reais, e investir todos em ativos fora do Rio de Janeiro, a concentração do Rio de Janeiro hoje já cai pela metade. Então, com muito menos, com pouco capital, eu consigo ter uma diversificação, né? Então, acho que essa questão do Rio, de fato, quando a gente fez investimentos, ela não era uma questão de preocupação, pelo contrário, o Rio estava numa fase que estava vindo Olimpíadas pela frente, potencial de crescimento. A gente tem percebido em que os shoppings do Rio eles estão com um crescimento um pouco defasado em relação aos demais shoppings do portfólio, estão na mesma direção, isso que eu acho que é importante. Então, os shoppings estão crescendo, estão melhorando venda, estão melhorando fluxo, igual aos demais shoppings, mas talvez de uma proporção menor do que os demais shoppings da carteira. A gente não tem preocupação com relação aos nossos ativos, até o principal ativo nosso que a gente tem no fundo, no Rio, é o Ilha Plaza, que é um shopping na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, um bairro residencial, também comercial, de serviços, onde fica localizado o Aeroporto Internacional do Rio. Pelo fato de ser uma ilha, ele é muito protegido, ele é o único shopping dessa região. O shopping mais próximo, ele fica a 15 quilômetros de distância, tendo que pegar a linha vermelha, a linha amarela, que para quem não conhece aqui no Rio, são duas praticamente rodovias aqui dentro da cidade, e que até por conta de, às vezes, segurança, de querer se deslocar à noite, não é algo que as pessoas têm essa intenção. Então, é um shopping muito protegido nesse sentido. E por isso a gente está bastante confortável com o nosso portfólio, mas, ao mesmo tempo, a gente continua buscando diversificação. A gente acha que a diversificação é um elemento importante e saudável para uma boa carteira de ativos em geral, não só para shopping, mas em geral para qualquer segmento. E vocês, em grande parte, não... Quer dizer, acho que todos os shoppings vocês não são majoritários, né? Mas, de qualquer forma, vocês fazem uma gestão ativa junto com o administrador do shopping. Quer dizer, você poderia nos colocar algum tipo de estudo de caso, no sentido assim de que vocês atuarem em conjunto com o administrador do shopping, tomando alguma decisão estratégica acho que de algum shopping? Acho que eu posso falar um case aqui que eu acho que para mim foi bem emblemático, porque ele é contrassenso do que as pessoas acham que é o normal, vamos chamar assim, né? A gente tem, dos shoppings do Rio, tem dois shoppings, que é o Center e o Oeste, que são administrados pela AD Shopping Centers e que tem o mesmo sócio controlador, né? Até antes de falar desse case, né, acho que é importante aqui mostrar a própria cultura da Vinci, é uma cultura de investimentos em parcerias, né? Você pega pela dinâmica do nosso private equity, por exemplo, você compra participações de empresas, você tem vários sócios, e a gente sempre acreditou que você ter um bom acordo com os sócios, uma boa relação, uma boa gestão sobre a empresa, vai gerar mais retorno no longo prazo. Para os shoppings é a mesma coisa. Então, a gente procura, mesmo com participações menores, a gente procura participar de todas as decisões estratégicas dos ativos, de forma que a gente tente sempre agregar. A gente gosta que os sócios nos enxerguem como alguém que está buscando agregar, porque a gente está na mesma direção, buscar valor do ativo é bom para todo mundo. E com os administradores é a mesma coisa, a gente procura estar próximo, a gente procura trocar muita ideia, levar informação de um ativo para o outro, buscar práticas que acontecem no ativo e que a gente acha que são positivas e replicar isso em outros ativos. E o que eu ia comentar aqui é justamente nesse sentido. A gente viu recentemente que a competição no segmento de administrador de estacionamento ela estava muito alta. E nos shopping centers, né, é muito comum você ter administração de estacionamento terceirizada. Então, você tem uma Estapar, você tem uma Índigo, você tem diversas empresas que fazem esse serviço, cobram um percentual do resultado da operação de estacionamento por estar administrando, colocando a máquina para tirar o ticket, pagamento, pessoal e etc. Nesses dois shoppings, o Center Shopping em Rio e o West Shopping, administrados pela AD, a AD estava um pouco incomodada com a qualidade de administrador de estacionamento, o serviço prestado não era muito bom, ao mesmo tempo que nós havíamos recebido aqui uma empresa desse segmento, tinha acabado de ser criada praticamente, como uma empresa investida de um private equity. Temos uma boa relação com a Vinci aqui, de um outro private equity, de outra casa, e eles procuraram a gente para poder dar espaço para eles nos nossos shoppings, para eles poderem administrar o estacionamento.
E a gente juntou uma informação que era, tem gente querendo administrar nosso estacionamento, nosso shopping, e com uma informação de que a AD estava insatisfeita com a atual, a gente falou assim, bom, se tem isso está acontecendo e está tendo uma competição por novos entrantes nesse mercado de administração, vamos fazer uma licitação, vamos fazer uma concorrência. E eu acho que o pulo do gato ali, o que a gente trabalhou junto com os administradores e com os sócios, foi de estabelecer um contrato de longo prazo com esses administradores. Até então, o padrão era um contrato de prazo indeterminado, que a qualquer momento você poderia tirar a administradora do estacionamento do shopping, o que fazia com que a administradora não tivesse incentivada a colocar a melhor proposta, o melhor preço, porque no dia seguinte ela poderia sair ali daquele ativo. E a gente fez esse acordo, a gente fez essa licitação e, não para nossa surpresa, a gente teve uma concorrência muito forte. Várias empresas participaram, interessadas. A empresa que ganhou a participação, ela até inclusive ofereceu luvas para a gente, para poder ganhar o direito de administrar com aquele prazo daquele contrato de 5 anos. Essas luvas foram revertidas em investimentos nos próprios shoppings, investimentos esses que já seriam feitos de qualquer forma, então economizou caixa dos empreendedores, no caso do fundo, para não ter que investir no estacionamento. E a gente replicou esse modelo com as outras shoppings do portfólio. A gente levou esse case para outros administradores, inclusive administradores maiores, como por exemplo a BR Malls, passamos o case com eles, mostramos o que foi feito, e em seguida isso acabou sendo replicado para os outros ativos do nosso portfólio, gerando valor para a carteira do fundo como um todo. E isso só foi possível pelo fato de a gente ter uma base diversificada de ativos e uma base diversificada de administradores. E nem sempre o movimento é o mais natural, né? Você pegar uma BR Malls, por exemplo, que é uma das maiores empresas de shopping do Brasil, e levar para uma empresa que é um pouco menor, como a AD. Nesse caso, foi a AD junto com nós e nosso sócio que levamos uma prática para ser replicada na BR Malls. Como esse, tiveram outros casos de coisas que a gente faz muito, né? De ficar vendo oportunidade e trazendo de um shopping para o outro para gerar valor para a carteira. Até uma curiosidade, Rodrigo, no shopping, de forma geral, a receita de estacionamento ela é relevante na composição total e como que é esse peso também dentro da carteira do fundo de receita de estacionamento? A shopping centers, uma das graças do shopping é que você tem diversas receitas dentro do segmento de shopping, né? Você tem a receita do lojista, você tem a receita do quiosque, você tem a receita do estacionamento. E estacionamento hoje ela é uma receita muito relevante. Em média, a gente está falando de cerca de 15% da receita do shopping vinda do estacionamento. Estacionamento tem um componente interessante porque você tem fluxo de veículos versus a tarifa, né? A combinação dessas duas coisas te dá a sua receita. E a tarifa de um estacionamento de shopping, em geral, qualquer outro empreendimento também é parecido, os consumidores eles são pouco sensíveis a essa tarifa. Então, se a tarifa sai de 5 para 6 reais, por exemplo, o consumidor não vai deixar de ir no shopping por conta disso. E 5 para 6 reais, a gente está falando de um aumento de 20%. Né? Então, você tem, até porque você não vai aumentar de 5 para 5,40, você não vai ficar dando moedinha de troco, 5,50. Você faz isso de aumento pontuais ali, de real em real, às vezes de 2 em 2 reais, dependendo do caso. Isso faz com que o aumento percentual dessa receita seja bem relevante e isso se reflete num crescimento mais alto. E nesse ano de 2017, a gente passou agora, a gente voltou a ter um efeito que não acontecia, que não aconteceu na crise, que foi crescer também o fluxo de veículos no estacionamento. A gente já vindo no período de crise, as pessoas deixaram foram menos a shoppings, então o fluxo de veículos vinha caindo de pouquinho em pouquinho, a tarifa vinha subindo, e o aumento da tarifa mais do que compensava a queda do fluxo. Mas em 2017 a gente teve um efeito positivo combinado das duas coisas. Você teve o aumento de fluxo e o aumento da tarifa. Então você teve essa receita de estacionamento ainda sendo mais importante para os ativos. E aí o número está se aproximando, estava próximo de 15%, está se aproximando próximo dos 20% da receita do shopping, essa receita de estacionamento bastante importante. Interessante. E até a gente vem tratando isso em outros programas, né? A gente falou de alguns segmentos aqui, a gente já falou de logística, educação, agência bancária, a gente sempre fala da questão do futuro, né? Então gostaria de aproveitar que você é um especialista, né? Um gestor na área de shopping center,
como é que vocês visualizam, como é que você visualiza essa questão? Eu estava vendo uma reportagem sobre um relatório, acho que do Credit Suisse, falando que nos Estados Unidos nos próximos anos, vai reduzir drasticamente o número de shoppings, dado a questão do aumento, né, do comércio pela internet, né, o comércio eletrônico, e que o shopping, ainda para sobreviver, teria que modificar, né, a sua forma de atuação, tendo áreas de serviços, quer dizer, de repente vai diminuir o comércio, vai ser uma outra proposta, né, então, como é que o Brasil se insere nisso, nessa questão? Eu acho que essa é uma ótima pergunta, Thiago. Eu acho que é uma dúvida comum das pessoas e uma discussão recorrente dentro da própria indústria dos shoppings. Como é que os shoppings do Brasil vão se comportar versus o crescimento do comércio eletrônico? E essa pergunta vem muito, como você comentou, do relatório do Credit Suisse, mas, de uma forma geral, o que vem acontecendo no mercado americano, né? Acho que tem umas diferenciações que são importantes de serem feitas em relação ao mercado americano e do brasileiro, né? Primeiro, tem a ver com a característica dos shoppings nos Estados Unidos. Originalmente, os shoppings dos Estados Unidos, em sua grande maioria, foram construídos nos subúrbios, né? Os Estados Unidos sempre teve muita infraestrutura urbana, as grandes rodovias dentro das cidades, as highways, né, que conectam o centro às regiões residenciais, e que permitiam com que as pessoas, em 15 minutos, conseguissem sair do centro e se deslocar para uma área 20 quilômetros distante do centro, para poder consumir em shopping centers. O terreno era mais barato nessas regiões, os shoppings foram, grande maioria, sendo feitos nessas regiões. Uma outra característica do mercado americano é o próprio desenvolvimento da malha de infraestrutura para o comércio eletrônico. Então, os gargalos logísticos, por exemplo, para o comércio eletrônico nos Estados Unidos são muito menores do que no Brasil. Consegue uma Amazon nos Estados Unidos entregar produtos em 4 horas a um custo razoável. Quando você olha para o mercado brasileiro, essas duas características que eu comentei, primeiro, no Brasil, os shoppings são, em grande maioria, localizados em centros urbanos, né? Em que o público consumidor está no entorno do shopping, está numa região muito próxima. Então, por exemplo, é diferente você está de noite na sua residência, você quer jantar em algum restaurante específico. Para você se deslocar no shopping no Brasil para ir para um restaurante, você se desloca 5, 10 minutos, você tem acesso ao estacionamento, você tem segurança, você tem outras atividades que o shopping traz para atrair aquela pessoa para ir para lá, porque não quer ir no restaurante só, quer ir no restaurante, não quer ir no teatro, ou no cinema, quer fazer alguma outra atividade de lazer. É um programa combinado, né, que você consegue fazer em shopping. Nos Estados Unidos, você dirigir 20 quilômetros, as pessoas vão ser menos propícias a fazer esse movimento. Então, naturalmente, elas acabam ficando mais, os shoppings acabam sofrendo mais. Outra característica do mercado americano diferente do Brasil é a quantidade de shopping centers que existe por metro quadrado. Metro quadrado de shopping centers por habitante, né, que é uma medida que a gente costuma dizer aqui. Esse número é quase 10 vezes mais que no Brasil. Então, de fato, foram construídos mais shoppings do que deveria ser construídos, se você for olhar hoje para a forma de modelo de consumo atual. E talvez eles fossem fechar independente até do próprio crescimento do comércio eletrônico, porque foram shoppings que foram sendo construídos até numa região muito próxima uma das outras e que eles estavam se competindo o tempo inteiro, e no momento mais difícil de crise, eventualmente, você vai ter problema com logística. No Brasil, a questão do gargalo de infraestrutura urbana, ele é muito relevante para o desenvolvimento do comércio eletrônico, né? Então, o comércio eletrônico no Brasil tem crescido, mas tem uma discussão que é muito forte, que é sobre como é que funciona a entrega nos últimos quilômetros próximos das residências, né? Que eles chamam de last mile, né? A última milha, traduzido aqui no Brasil, seria o último quilômetro onde está próximo das pessoas. É o custo mais caro da logística, porque é onde você tem que deslocar pessoas e carros e motos e coisas que são volumes pequenos para serem entregues, e isso acaba sendo muito caro. E aí está se desenhando no Brasil duas coisas que até já é uma evolução natural para a questão do e-commerce. Primeiro, que os lojistas hoje já estão enxergando as lojas de shoppings para serem o acesso a essa última milha para os investidores. Então, o que significa isso? Em vez da loja ter um centro de distribuição, um centro de distribuição entregue diretamente para os consumidores finais, isso ficaria muito mais caro para o consumidor. O custo dele por transporte seria mais alto. Então, o que eles fazem? Eles já estão começando a fazer. Eles vão começar a entregar nas suas próprias lojas e o consumidor vai até a loja para retirar aquele produto. Isso
vai continuar sendo muito importante. Isso desenhar dessa forma, como a gente tem visto que está indo por esse caminho, isso vai até ser o contrário, acho que vai ser benéfico para os shoppings, que aquelas lojas vão ser ainda mais relevantes, aquela loja física vai ser ainda mais relevante para a loja como um todo. Pode até aumentar, até porque a pessoa vai até o shopping, vai naquela loja, compra outra coisa, vai em outra loja e acaba trazendo mais gente. Acho que esse é um dos pontos. E o segundo ponto, que até você mesmo já colocou, que é essa adaptação do shopping center, que é outra coisa interessante do segmento, né? Os shoppings, eles são um equipamento imobiliário, mas que eles têm uma flexibilidade muito grande. E isso, um pouco investimento, você consegue ir adaptando os shoppings já vem adaptando há algum tempo. Se você olhar no passado, os shoppings, eles eram principalmente, na sua grande maioria, apenas comércio de venda de produtos. Hoje, você já vê os shoppings com muito lazer, muita alimentação e serviços. Então, você tem desde lotéricas, a agências bancárias, a lavanderias, a serviços como poupa-tempo, coisas nesse sentido que trazem as pessoas para dentro do shopping para poder consumir. Fora toda a questão de restaurantes e entretenimento, como cinema, teatro e outras atividades. Atividades para criança é uma coisa que tem crescido muito, trazer as famílias para dentro do shopping. Isso já vem sendo feito. Então, os shoppings brasileiros, eles já se adaptaram, vamos dizer assim, para esse momento, até melhor do que os shoppings americanos haviam se adaptado, porque no consumo americano é mais alto que no Brasil e era muito focado na questão do comércio. Então, hoje, os Estados Unidos estão começando a ter discussões que no Brasil já teve há 5 anos atrás, começar a fazer restaurantes para dentro dos ativos. Né? No nosso caso, a gente tem um exemplo bem emblemático, que é no Shopping Cristal, um shopping que o fundo tem, ele representa cerca de 5% apenas do fundo, mas é um case interessante. A gente levou uma operação de coco bambu, a primeira operação de coco bambu em Curitiba. É uma rede de alimentação voltada para frutos do mar, né? A gente chama de casual dining, é um restaurante que é mais acessível para as pessoas poderem jantar e até em restaurante, frutos do mar. Só ele sozinho foi responsável por aumentar em 8% o fluxo de veículos do shopping a partir da sua inauguração no ano de 2016. Por quê? Porque é uma loja bastante grande, ocupa 1.200 metros quadrados, virou uma âncora para o shopping, e quando você olha o preço por metro quadrado que essa loja está pagando, é muito maior do que uma âncora de moda, por exemplo, pagaria por aquele metro quadrado. Então, ainda assim, você tem isso tudo que a gente está falando e melhorando a rentabilidade dos ativos. É isso que eu acho que também é um pouco um pouco da graça, né, de você investir em shopping center, essa capacidade de mudar para melhor, né? Bom, interessante, Rodrigo, mas a gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre shopping, né? Mas infelizmente está agora na parte final aqui do nosso programa, e acho que a única coisa que eu tinha aqui, a minha proposta nessa entrevista, né? Sobre a área de relações com investidores, você, de certa forma, já falou. A questão, eu gostaria de saber dessa área de vocês de RI, né? Seria como vai funcionar essa questão da conferência. Quer dizer, isso vai ser aberto para todos os investidores participarem? A gente quer ter uma presença muito, muito próxima aos investidores. A gente tem aqui, como eu falei, né, o nosso site, até se permitir fazer aqui a divulgação do nosso site, que é o 20shopping.com.br, www.20shopping.com.br, em que você tem ali o nosso telefone, o nosso e-mail, acesso direto à nossa área de RI. Mas a gente quer estar também ativamente com investidores, né? Então, normalmente, no mercado de ações, por exemplo, os grandes bancos de investimento são responsáveis por organizar grandes conferências em que você pode estar próximo dos investidores principais e estar ali fazendo isso. Felizmente, no nosso mercado de fundo imobiliário, isso ainda não é uma prática tão comum. Acho que a gente está vendo alguns movimentos surgirem e que a gente vê isso com muito bons olhos de acontecerem. É muito difícil você fazer, um gestor apenas fazer um grande evento, uma grande conferência, porque você tem investidores no Brasil inteiro, então, para você ter atratividade para trazer as pessoas para poderem assistir aquela conferência, você fica mais limitado. Então, é um desafio nesse sentido. O que a gente tem feito, a gente tem se colocado à disposição de todo mundo que queira organizar uma conferência, um evento, a gente participa, a gente já participou de alguns, já tem
alguns marcados, mas por enquanto ainda só está agendada para investidores institucionais, né? São os grandes fundos de ações e tudo mais. Mas a gente está sempre à disposição e adoraria participar do maior número de eventos possíveis, tendo à disposição para conversar com os investidores. Bom, interessante, Rodrigo. Então, também queria deixar aqui sempre o nosso recado aqui para a nossa audiência, né? Então, inscreva-se no nosso canal, né? Se você gostou dessa entrevista, deixe seu like, deixe seus comentários. Também não deixe de acessar a nossa página, o Clube FI, né? Dê uma olhada lá nos nossos planos de assinatura, né? Para utilizar a nossa ferramenta de análise. Temos também nosso curso, nossa página, é uma página nova, com mais informações, depoimentos, né? Para quem está começando agora, aprender mais, né, sobre fundos imobiliários, também a nossa seção de relatórios, temos também o nosso blog, né, então não deixe de acessar. Então, Rodrigo, para a gente fechar aqui a nossa entrevista, eu queria que você fizesse, então, as suas considerações finais. Tiago, bom, primeiro, obrigado pelo convite, foi um prazer estar falando aqui com você, com toda a sua audiência. Sempre que você quiser, conte com a gente, estamos aqui à disposição, inclusive dos investidores assinantes aí do canal, do Clube FI, queiram, a gente está sempre lendo tudo que está sendo discutido em relação ao nosso fundo no Clube FI, então tenho certeza de que vocês estão sendo ouvidos, de alguma forma vocês contribuem muito para que a gente melhore a nossa comunicação, e queremos estar próximos aí do investidor em geral, e continuamos contando muito com o Clube FI como uma ferramenta que tem se tornado crescido cada dia mais, né? A gente estava conversando aqui um pouco antes aqui sobre o número de assinantes, de acesso que vocês estão tendo, é um negócio que realmente é muito satisfatório para todo mundo aqui, vendo essa indústria de fundo imobiliário crescendo e vocês vindo na frente aqui, trazendo essa plataforma bastante interessante, com bastante conteúdo sobre o mercado de fundo imobiliário. Eu, pessoalmente, aqui consulto muita informação aqui do mercado em geral também no Clube FI, então acho que para mim é uma honra estar participando aqui dessa conversa com vocês e continuo à disposição para todo mundo que queira falar com a gente. Então, tá certo, Rodrigo. Então, agradeço novamente a tua participação. Tenho certeza que a nossa audiência vai gostar das informações que você passou, né? Conseguiu também esclarecer várias questões em relação à estratégia do fundo. Então, de novo, acesse lá o nosso site. Então, esse ano a gente tem novidades, né, aqui no nosso canal também, com novas entrevistas, vamos chamar outros gestores. Então, muito obrigado pela audiência de vocês e até o próximo programa. Um grande abraço.